Vocês são contemporâneos ou até um pouco mais velhos do que eu, mas tinham aquelas revistas de catálogo que vendia bijuteria, isso, pronto. Eu vendia tudo isso aí, porque eu entendia que minha família investia na minha educação, investia em mim. Então, se eu queria alguma coisa ali que estava fora daquele escopo de renda de família, eu fazia as coisas para poder comprar uma blusinha, ir para algum lugar. E aí eu vendi relógio, eu vendi roupa íntima quando eu já era adolescente. E fui indo, sempre tive essa coisa de querer ter uma independência de alguma forma. Até os 19 anos, quando eu comecei a trabalhar. Desde sempre eu trabalho com comunicação. Faltavam 3 dias para eu trabalhar como operadora de telemarketing na Faculdade de Salvador. Nem sei se essa faculdade existe, mas que era no comércio. Faltando 3 dias, eu fui chamada para o meu primeiro estágio em assessoria de imprensa, que eu já sabia, eu sempre soube que queria ser assessora de imprensa, não jornalista de redação, que é o comum dos meus colegas, né? Que é trabalhar em rádio, que é trabalhar em televisão. Desculpa só interromper. Fique à vontade. Começou já no pace de 4. Eu vou, viu? Eu vou, minha gente. Eu vou fazer algumas intervenções quando você traz a fala aí da... E aí, Nunes, corrobora com todos os nossos convidados, daquela questão que eu bato na tecla sempre. Você falou da questão da sua vivência do brincar, da transposição do que seus pais ou da referência que você tinha, né, de simular ali um escritório, simular uma ação. Hoje é uma realidade totalmente diferente. O imaginário, o brincar, o querer ser, eu acho que deixou de existir na nova geração. Eu tava viajando nisso aqui, cara. Tava pensando exatamente nisso, porque se a gente fizesse esse retrocesso dos últimos episódios que a gente passou, todos tiveram na mesma fala, muito, muito forte isso, de que já na infância, na época de criança, já começava a deixar traços de quem seria como adulto. Pronto, cara. Já existia uma projeção. É incrível isso. E aí fazendo esse apanhado, por que a gente está trazendo isso? Porque isso explica hoje quem cada pessoa se tornou. Ou está se tornando. Então, quando eu pego esse gancho, e aí eu gostaria de até que você me ajudasse, entendendo que a necessidade da ausência de determinados recursos, tanto financeiros, local onde mora e tal, e de acessibilidade de informação também. Eram pontos que a gente não tinha. Eram atributos significativos para a gente ter desenvolvido de forma mais significativa. Você falou da questão do amadurecimento também tardio. Eu também passei por esse processo, mas eu atribuo muito pela necessidade e princípios e valores que a gente foi doutrinado na nossa formação. Pelo que eu vejo, pela fala de Luciana, não foi nem um amadurecimento tardio. Né? Pelo contrário, Luciana... Já tinha a persona... Ela tinha a necessidade de andar com as próprias pernas. Né? Essa necessidade de andar com as próprias pernas é interessante porque o que acontece? A gente vê muitas mulheres com esse perfil. A gente não vê homem vendendo Avon. A gente não vê homem vendendo geladinho. A gente não vê homem... Né? A mulher, ela se vira porque ela sabe que a necessidade dela está ligada diretamente ao financeiro. E eu vejo, me lembro minhas irmãs, minhas primas, meu pai, meu tio sem dinheiro, as meninas faziam esse corre, né? Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente não vê mais isso. E isso tem a ver muito com quem veio antes. No meu caso, as minhas avós, a minha avó trabalhava numa fábrica de charuto em Cachoeira, minha avó materna, e ela era que movimentava e fazia o negócio. Em busca de melhores condições de trabalho, movimentava as mulheres para dizer, opa, precisamos ser valorizadas. Minha avó paterna, ela era empreendedora, porque ela vendia o porco da cabeça até o rabo, tripa, não sobrava nada, e criou 11 assim, junto com meu avô. As minhas tias, por parte de mãe, minha própria mãe, que sempre foi muito independente, sempre trabalhou na rua, sempre, e estava próxima de nós, de mim e de meu irmão, o máximo que podia. Minha tia-mãe, que eu a chamo carinhosamente assim, meu tio não queria que ela trabalhasse, porque ele era geólogo, tinha um bom trabalho. Ela, não, mas eu quero e eu vou trabalhar. É isso, a gente está falando de 30, 40 anos atrás. Então, as mulheres que me formaram, elas foram muito importantes para a minha construção enquanto indivíduo. Porque elas desbravaram muitas coisas, elas eram muito à frente do tempo delas. Bateram de frente com a sociedade. Exato. E aí eu falo, gente, eu não podia ser diferente e o DNA, que eu né? sou. O DNA de não aceitar. A gente tem que entender que a sociedade que a gente vive
financeiro é sinal de liberdade. Né? As mulheres estavam buscando essa liberdade. Sim. Eu tenho algo contrário. Na minha família, quando eu era pequeno, minha mãe deixou minha irmã mais velha tomando conta da gente como os irmãos. E eu fui o causador de minha mãe largar o trabalho. Né? Porque eu era muito traquino, fiz uma engenhoca. Emblemático desde cedo. Sim. Rapaz. Fez uma engenhoca. Uma engenhoca com 2 blocos, no qual eu tirava o bloco para cair na casa do vizinho. Só que essa engenhoca deu errado. O bloco bateu na minha cabeça, partiu minha testa. Eu tenho uma cicatriz até hoje aqui. Nossa. E aí foi o que meu pai... Você lembra toda meu vez. pai já falava com minha mãe, não, mulher tem que ficar em casa, eu trabalho, isso, aquilo. E quando minha mãe viu aquela cena, falou assim, ó... Ele tem razão. Ele tem razão. Então, minha mãe era contadora, minha mãe trabalhava numa farmácia grande de Salvador, tinha toda a situação. Mas naquele momento, lá em 1980, 82, mais ou menos, quando eu era pequeno, 84, mais ou menos, ela teve que dar um passo atrás, a abandonar os sonhos para cuidar de família. E hoje a gente está vendo muitas mulheres fazendo um caminho diferente. As mulheres não estão fazendo mais esse abandono, elas estão buscando essa liberdade. Né, através do financeiro, e isso é legal. E o seu discurso, que a gente acompanha você pela internet, é um discurso que motiva muitas mulheres. Né? Motiva as mulheres Empoderamento e massa, posicionamento. velho, eu sou fã. E aí agora justifica justamente esse posicionamento. A árvore genealógica está lá impregnada no DNA, desde cedo, mulheres que não aceitaram a imposição, o destino imposto pela sociedade, mas fizeram... Lu, a faculdade entra em que momento? Você falou da faculdade de Salvador, eu tive a oportunidade de palestrar nessa faculdade lá. Na verdade, eu fiz parte da banca do TCC de aprovação de minha prima de enfermagem. Ela fez enfermagem, formou lá 2000 alguma coisa. Resumindo. E é uma faculdade que veio aí da terceira geração de faculdades privadas. Eu posso dizer, não era, eu acho que ela veio da Cairu. Acho que foi Cairu, virou Salvador. Enfim, veio nesse processo de construção. Aonde é que Luciano entendeu que a formação do nível superior, que eu, se eu não me engano, tinha o técnico em jornalismo, em comunicação, tinha rádio e TV. Rádio e TV, exatamente. Agora era a faculdade 2 de julho, né? Tem. Tinha também. É uma faculdade bem tradicional, de Júlio. E aí onde é que o nível superior entrou na sua vida, entendendo que, se antes disso você já trabalhava, e onde a faculdade entrou nesse processo aí? Eu sempre fui muito sedenta, assim, pelas coisas, né? Pela vida, de começar a fazer cedo. E aí eu sempre fui de traçar sonhos. E um dos meus sonhos era entrar na faculdade menor de idade. Entrei na faculdade aos 17 anos, formei aos 21. Sofrimento. Pronista, eu ia ser advogada. Pronista. E nos 45 do segundo tempo mudei, porque saiu, o jornalismo era a minha segunda opção. E meu pai ficou louco, feliz da vida, porque a família dele tem vários advogados, mas ele achava que jornalismo era minha onda, porque meu pai era a pessoa que me dava livros ao invés de boneca. Então, e jornalismo tá, né, como direito também, tá muito relacionado a essa coisa da leitura e do aprofundamento e tal. Eu sempre gostei muito de literatura, então tinha as coleções de livros, você tem um livro tatuado aqui por conta da profissão também. E o meu professor de literatura, português, Celso, que inclusive é super famoso em Salvador, que ele é maravilhoso, recifense, e antes de estudar letras, fez jornalismo, que me direcionou para esse caminho. Então, quando eu saí na segunda lista, de segunda chamada do ProUni para Unijorge, começou ali a minha lida em 2006.2, que foi até 2010.2, na área de jornalismo. Então, o que é que eu vi ali? A possibilidade de mudar a minha vida, a vida da minha família, né? Meu irmão começou, eu já comentei isso, viajou muito cedo, ele morou em Sergipe, morou no Piauí, morou em São Paulo por conta do futebol, depois foi estudar em Guanambi, sem conhecer absolutamente ninguém, para cursar educação física, e depois, assim como o Choquito tem o currículo extenso, ele também hoje trabalha com futebol, graças a Deus, que era o grande sonho da vida dele, e agora aos 41 ele está podendo viver isso, e a gente é muito parecido nesse aspecto do sonhar, buscar e realizar. Né? E a minha faculdade eu enxerguei como a chance, que é o que a gente está falando, de pessoas como nós que vêm da periferia e sobretudo no meu caso, né, o recorte de ser nordestina, de ser periférica, de ser mulher, de ser negra, inclusive a minha questão de identidade racial veio para mim apenas aos 30 anos de idade, o que é muito comum na nossa sociedade, porque o embranquecimento da nossa população foi um projeto. Né? E não se discutia colorismo, são coisas muito recentes ainda. E quem me chamou para isso foi um colega de curso, eu fazia um curso no Teatro Escola Jorge Amado, e conversando, não, porque minha mãe é retinta igual vocês dois.
E eu, não, porque minha mãe é negra, e minha colega, sim, mas você é negra, você sabia disso? Deu um boom na minha cabeça, porque foi um encaixe de muitas coisas que eu tinha vivido antes, eu não sabia. Era o dentista que eu ia que dizia que minha arcada dentária era forte como de uma pessoa negra. Era o meu cabelo, que as pessoas queriam que eu alisasse a raiz e deixasse o volume só abaixasse. O cabelo até que é bonito, mas a gente precisa alisar aqui. Então essas coisas assim, e preconceitos também em lojas consideradas A, que aí eu olhava, opa, isso tá acontecendo comigo também. Eu acho que o racismo é a grande onda, a grande doença que faz separar.